Aleluia! Abre a tua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 6. Oséias. Logo depois de Daniel. É Ezequiel, que é maior, profeta, um livro bem extenso, depois vem Daniel, depois Oséias. Capítulo de número 6. Vou dar um abraço também para o pastor Alex Oliveira, lá do Japão. Um abraço, pastor, que Deus te abençoe em nome de Jesus, sua vida, seu ministério, sua família. Todos acharam? Oséias capítulo 6, eu quero ler com os irmãos o versículo de número 3. Está escrito assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua santa presença, Senhor. Uma presença tão maravilhosa, como diz aquele hino, Senhor, que nós há muito tempo cantávamos. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Aleluia, Senhor. Tua presença é tão doce, é tão maravilhosa, Senhor. E nós, ó Senhor, estamos diante da tua palavra. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Usa-me, Senhor, na unção e no poder do teu Espírito Santo, enquanto o Senhor se move sobre cada vida e sobre cada coração dos teus filhos que estão aqui e daqueles que estão nos acompanhando pela internet e vão nos assistir, ó Senhor. E o teu Espírito continue tocando, ó Pai, aonde quer que a tua palavra chegar, e teu Espírito continue se movendo e alcançando vidas e corações, ó Pai. Meu Deus, que de nenhuma maneira eu atrapalhe, interfira ou diminua aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, mas que tu tenhas total liberdade para fazer a tua vontade e não a minha, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha que palavra abençoada que nos traz o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa. E ele a nós virá como a chuva, uma chuva serôdia que rega a terra. A sua saída como a alva é certa. Por mais escura que seja a noite, por mais difícil que seja a noite, sempre o sol vai nascer. Amém? Sempre o sol nasce. Aleluia. Sempre a luz rompe e vence as trevas. E ele diz aqui, ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E quando o Espírito Santo me fez lembrar deste versículo, e eu comecei ali a orar e a meditar, então o Senhor começou a falar no meu coração. E a primeira coisa que o Senhor falou: você conhece a Deus? Você conhece a Deus? E como que você conhece a Deus? Porque ele diz aqui, conheçamos, ele não está falando para uma nação que não era chamada o povo de Deus. Ele não estava falando para a pessoa, ele não escreveu uma carta para o Egito, não escreveu uma carta para a Síria, para os filisteus. Essa mensagem do profeta, através do Espírito Santo de Deus, é uma mensagem para o povo de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu sempre vou perguntando, Senhor, como? O que o Senhor quer dizer? E o Senhor me lembrou de Jó, capítulo 42, verso 5. Deixa marcado Oséias aqui, vamos voltar para Jó, antes dos Salmos. Capítulo 42, verso 5, o Senhor falou, existem maneiras
diferentes de se conhecer a Deus. E o Senhor me levou a esse texto, me fez lembrar dele, Jó 42, versículo 5. Eu acho tão bonito esse versículo também. Está escrito assim: com os ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu não gosto dessa atualização que eles deram na corrigida. Eu prefiro outra versão mais antiga, né? E dizia assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ali o Senhor começou a falar para mim: existe um conhecer de ouvir falar, mas existe um conhecer face a face, na presença de Deus. Aí você fala: pastor, mas será que nós podemos? Será que o homem pode conhecer a Deus face a face? Pode. Jó é um exemplo, aqui ele está falando: agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço face a face. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos alguns homens que tiveram esse privilégio. Abraão foi um deles, com quem o Senhor veio, se assentou com ele, comeu com ele, conversou com ele, caminhou com ele, falou tantas coisas com Abraão, ouviu a intercessão de Abraão. Moisés também conheceu a Deus face a face. E a palavra de Deus diz que nunca houve um homem como Moisés a quem Deus falasse face a face, cara a cara. E Elias, quando ele se apresenta diante do rei Acabe, algo que ele surge no começo, o primeiro relato do ministério do profeta Elias, ele fala assim: o Senhor perante cuja face eu estou. Elias conhecia Deus face a face. Amém? Elias, quando ele está na caverna, que ele foge de Jezabel, que ele está se escondendo, a palavra de Deus diz que primeiro vem um terremoto, depois vem um fogo, depois veio um redemoinho. Depois Elias ouviu uma voz mansa e delicada. Então o que Elias fez? Cobriu o seu rosto e saiu para conversar com o Senhor. Elias conhecia Deus face a face. Amém? E Jó também é um desses que teve esse privilégio de conhecer ao Senhor face a face. Então nós podemos conhecer a Deus de ouvir falar, mas também nós podemos conhecê-lo face a face. E o que Deus quer para nós? O profeta Oséias ali, ele fala: conheçamos e prossigamos. Em algum momento na nossa vida nós ouvimos falar de Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus. E nós aceitamos ao Senhor Jesus, tanto que nós estamos aqui. Mas o profeta também fala que, e a mensagem do profeta não é dele, é uma mensagem de Deus. Nós não podemos parar por aí. Nós temos que prosseguir. Amém? Temos que ir mais fundo. Temos que chegar mais perto. Não basta conhecer a Deus de ouvir falar. Todo o processo que Deus permite na vida de Jó, tantas coisas, foi para levar Jó para um lugar que Jó não conhecia. Aí você fala: pastor, mas Deus usa o sofrimento? Sim. Deus usa o sofrimento. Deus permite o sofrimento. E Deus trabalha conosco através do sofrimento. Quando Hebreus fala de Jesus, fala que ele foi aperfeiçoado naquilo que padeceu. Não que Jesus necessitasse ser melhorado, porque ele já era perfeito, mas para nos dar o exemplo de que nós precisamos passar por um processo e que nós precisamos entender os processos que Deus permite na nossa vida. E a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente está no meio de um processo, a gente não entende. Quando a gente está passando por alguma situação que a gente não quer passar, a gente não compreende. Mas a gente tem que conhecer a Deus. Não só de ouvir falar, mas de nos aproximar dEle. Porque no meio do nosso sofrimento Ele está conosco. Porque no meio da nossa dor Ele está conosco. Porque no meio das nossas adversidades Ele está conosco. Ele diz: eu não te deixarei, jamais te abandonarei.
Amém? Deus estava com Jó durante todo o processo. Tanto que Deus está acompanhando Jó. Quando Deus vai falar com Jó, Deus fala para ele, todos os questionamentos dele, Deus responde a eles. Amém? Deus está ouvindo a conversa, Deus está participando. E quando nós olhamos para tudo isso, nós queremos, meu irmão, ter que ter no nosso coração uma fome, uma sede por mais desse Deus. Eu quero ir com vocês para Mateus, capítulo 16. Jesus também ensinou isso aos seus discípulos. Isso não é uma coisa só do Velho Testamento, não é um versículo, um princípio isolado, não é em Joel. Mas nós vemos o trabalhar de Deus dessa maneira. Mateus 16, eu quero ler a partir do versículo 13. Os discípulos foram chamados pelo Senhor Jesus, os discípulos estão caminhando com o Senhor Jesus durante algum tempo. E de repente Jesus se reúne com eles e ele começa a conversar com eles dessa maneira que está aqui. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E ele disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quem dizem os homens que eu sou? Muitas pessoas ouviram falar de Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres, por causa dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não tinham certeza de quem Jesus era. Quem dizem os homens que eu sou? Olha, uns dizem que é João Batista aqui já tinha morrido. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas que ressuscitou. Mas não havia uma certeza, uma convicção no coração daquelas pessoas. Por quê? Por que eles não tinham certeza? Porque eles conheciam de ouvir falar. Quando você conhece a Deus só de ouvir falar, você nunca vai saber quem Deus é de fato. Porque você só conhece de ouvir falar. Como é que a gente tem que fazer para conhecer de fato e de verdade? Aí Jesus se refere aos 12. E por que a visão dos 12 e a percepção dos 12, o conhecer dos 12 é diferente? Porque eles estão caminhando com Jesus. Amém? Porque quando Jesus disse vem, eles fizeram o quê? Foram. Muitas pessoas não quiseram ir. A Bíblia nos fala somente do jovem rico, mas eu creio que mais pessoas não quiseram seguir a Jesus. Porque eu vou abrir mão da minha vida? Eu vou sair aí pelo mundo? Sem saber, sem eira nem beira, né? Como diz aí o povo aí, como é que é isso? Não. Eu quero uma estabilidade. Eu quero uma segurança. Eu quero ter uma garantia. Mas para estes que disseram sim e saíram e seguiram ao Senhor Jesus Cristo, a revelação é diferente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é que revelou? Jesus responde no verso 17. Isso não é uma interpretação lógica da mente do homem. É uma revelação celestial. Foi meu Pai que te revelou. Por que meu Pai te revelou? Porque você veio e buscou. Amém? É esse conhecer que Jesus quer para nós. Quando Jesus está indo até a casa de Jairo, a palavra de Deus diz que uma grande multidão está seguindo ele, aquele tumulto, aquele empurra, aquele negócio, mas de repente Jesus para e diz: quem me tocou? E os discípulos não conseguem entender essa pergunta de Jesus: quem me tocou? E Pedro diz: Senhor, como assim quem me tocou? Nós estamos no meio dessa multidão, essa muvuca, né? Quem já foi para o Brás aí tem uma noção, né?
A gente já foi aí para aquele tumulto, aquela muvuca. Quem já foi no, sei lá, no estádio, ver um jogo, alguma coisa. Eu já fui no estádio, mas não para ver jogo. Né? Mas já fui num ambiente assim. Tem aquele tumulto, às vezes você nem... Já peguei metrô lotado, né? Linha vermelha, Zona Leste. É só você parar na porta do metrô, você não precisa nem entrar. Quando a porta do metrô abrir, você é automático, é lançado para dentro do metrô. Né? E se não tomar cuidado na próxima, quando abrir a porta, você também, se for uma estação que sai muita gente, você é lançado para fora de novo. Tem que lutar para permanecer lá até o lugar que você quer. Uma multidão, mas Jesus parou e disse, não, alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Existe a maneira certa de nós nos aproximarmos de Deus. Amém? Como é essa maneira certa, pastor? Pela fé. Amém? Pela fé. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos aproximamos de Deus com o nosso coração inteiramente aberto, não é curiosidade, não é para ver se vai dar certo, não é para ver o que vai acontecer, não é pela fé. A mulher disse, eu vou, porque se eu tocar nele, eu serei curada. E a palavra de Deus diz que ela foi imediatamente curada. Amém? Imediatamente curada. Porque se tantos tocaram em Jesus, e não, a Bíblia não diz que eles receberam, mas fala desta mulher. Porque existe a maneira certa de conhecer a Deus, pela fé. Amém? Eu não vou para ver se vai dar certo, o que acontece, se talvez, não. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ser da maneira certa, pela fé. Quando os discípulos deixaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus Cristo, eles foram movidos pela fé. Não foi porque eles eram doidos, porque eles não tinham nada na cabeça, não foi porque eles não tinham nada melhor para fazer, porque afinal de contas nós não temos nada para fazer, então vamos seguir Jesus. Não! Pedro, André, Tiago e João tinham o seu barco, tinham o seu ganha-pão. Mateus tinha lá a sua coletoria. Cada discípulo tinha, mas no momento em que eles conheceram o Senhor Jesus Cristo, o que Deus quer falar para mim e para você, nada foi mais importante do que Jesus na vida deles. Nada. Não houve qualquer questionamento. Será que eu vou atrás de Jesus ou não? Será que vale a pena eu seguir a Jesus ou não? Será que, se eu crer em Jesus, será que vai dar as coisas certas? Não! Eu vou. Eu sigo. Eu me lanço. Porque eu sei em quem eu tenho crido. É isso que Deus quer, que você saiba em quem você tem crido. Mas para isso, o que você tem que fazer? Uma das ferramentas principais nós temos na nossa mão, a Bíblia. Como crerão, se não há quem pregue? Nós temos que conhecer, meu irmão, Deus quer nos usar, a cada um, às vezes a gente pensa que, pastor é que prega, o pastor... Não! Deus nos chamou a cada um de nós para ser sal e luz. A palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados e prontos para responder a cada questionamento sobre a razão da nossa fé. Você sabe por que você crê? Se alguém te questionar a tua fé, dizer, por que você vai na igreja? Eu vou porque é legal o ambiente. Tem ambiente que as pessoas acham legal no mundo. Tem pessoa que acha legal ir para uma balada, e acha legal ir para uma festa, acha legal... eu vou porque as pessoas lá são legais. Não quer dizer nada. Eu vou para cumprir a minha obrigação para com Deus. Não quer dizer nada. As pessoas religiosas fazem isso nas mais diversas religiões. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Será que você consegue transmitir quem é Jesus a ponto de impactar a vida da pessoa? Porque os discípulos foram questionados. Imagina Pedro chegando em casa dizendo para a esposa, olha, a partir de hoje não vou mais pescar no Mar da Galileia,
eu tenho que levar aqui umas mudinhas de roupa, que a partir de hoje eu estou... Está indo para onde, homem? Eu vou seguir Jesus. Jesus? Quem é Jesus? Como assim? Estou indo. E o barco? Você deixou com quem? E eu? Né? E a minha mãe? A sogra morava junto, estava lá na casa de Pedro. Né? E a minha mãe? Imagina Mateus chegando e falando assim, ó, o negócio é o seguinte, pessoal, eu era aqui, essa coletoria era minha, mas a partir de hoje não quero mais saber dessa coletoria. O que, Mateus? Não quero mais saber. Eu estou indo embora. Está indo embora para onde, Mateus? Vai mudar? Vai sair do país? Vai para outro? Amém? A nossa palavra, a nossa percepção de Jesus vai fazer a diferença na maneira que nós comunicamos Jesus. Se eu não conheço Jesus, eu não vou saber explicar quem é Jesus. Se eu não conheço Jesus, eu não vou nem ter certeza se eu vou querer continuar seguindo a Ele. Qualquer dificuldade eu vou pensar sempre em voltar atrás, sempre em retroceder. Mas quando nós olhamos para estes homens que conheceram a Deus face a face, nada era capaz de fazê-los voltar. Nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhum sofrimento, nenhuma dor. E quando a gente olha para a história da igreja, irmãos, eu gosto de ler e conhecer a história da igreja. A história da igreja ela é feita com o sangue dos mártires. Até hoje. Até hoje. De vez em quando eu tenho lá, eu curto uma página lá chamada A Voz dos Mártires, e volta e meia eles colocam, principalmente países muçulmanos, às vezes o filho se converte, ou o pai expulsa de casa, ou o pai mata, né? Ou se a esposa ou o marido mata. Isso é comum, irmão, não é aqui no Brasil, graças a Deus, mas em outros lugares do mundo isso é comum. Converter, aceitar Jesus, como assim? Na tradição judaica é a mesma coisa. Se um judeu chega para os seus familiares e diz, eu me converti agora, Yeshua é o meu Messias. Ele morreu para os judeus. Ele morreu para uma família judaica. Ele é deserdado, ele não tem direito a mais os bens da família. Ele morreu para aquela família. O pai e a mãe são obrigados a tratar ele como se ele tivesse alguém que foi morto. Não tem mais contato nenhum. Na família tradicional judaica é assim, você morreu para nós, você está morto. Você não tem mais nem o direito de dizer que você é da nossa família. Não venha que eu não quero ver a tua cara mais, eu não quero mais nada, não me liga, não me manda mensagem, não me manda e-mail, você morreu para mim. É isso que significa, para um judeu se converter, por isso que é difícil o judeu se converter. E para alguns outros lugares, principalmente islâmicos, às vezes é a morte. Dizer que segue Jesus significa morte. Na China significa perder tudo, irmão. China, Coreia do Norte, perder tudo. E eles não estão preocupados com isso. O governo vem, toma a casa, vem, toma tudo, acabou a vida da pessoa. E muitas vezes ainda vai para a prisão, acabou. Mas isso impede as pessoas de se converter na China? Não. Impede as pessoas de conhecer Jesus na Coreia do Norte? Não. Por quê? E as pessoas são doidas a esse ponto. Por causa de Jesus. Por causa de quem Ele é. Por isso que nós precisamos conhecê-lo. Nessa intensidade, dessa maneira. Vamos voltar lá para Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa. Como um alvorecer, um amanhecer, significa... Você já viu o sol nascer? Não é bonito o sol nascer? Quando começa a clarear o céu, do lado que o sol vai nascer, ele começa a clarear primeiro, começa a clarear, de repente... Os primeiros raios do sol começam a surgir. Isso se chama alvorecer. E aqui ele está falando como a alva. É certo. É certo. Você pode todos os dias
de manhã cedo, levanta, está escuro, se você tiver paciência, você vai todos os dias ver o sol nascer. Como a alva, a sua saída é certa. Amém? Quer dizer, o profeta e Deus está falando, se você vier na minha direção, eu vou na sua. Se você vier ao meu encontro, eu vou ao teu encontro, com certeza. Tão certo como nasce o sol todos os dias. Cada ser humano que se voltar, que se virar para mim e que vier de encontro a mim, eu vou de encontro a ele. Com certeza, é certo. Alva significa iluminar. Deus é aquele que ilumina a nossa mente. Veja que quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não falou, nossa Pedro, você é inteligente, hein? Como você capta as coisas, hein? Você é observador, hein Pedro? Não. Foi meu Pai que tu revelou. Essa iluminação, esse conhecimento vem de Deus. Deus ilumina a nossa mente, Deus se revela a nós. A alva também significa santidade. Lá em Eclesiastes 9:8, diz que em todo tempo tem que ser alvas as nossas vestes e nunca pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Alva também significa santidade. Então, quando nós vamos na direção de Deus e quando Deus vem, além de Deus iluminar o nosso entendimento, é um entendimento que vai nos trazer santidade. Eu vou olhar para as coisas e vou dizer, opa, peraí, isso aqui não cabe na minha vida não, tem que eliminar isso aqui da minha vida. Por quê? Porque alguém te obrigou, porque o pastor falou, não pode fazer isso. Não, porque você conhece a Jesus. E quando você conhece a Jesus, todas as outras coisas perdem o valor. Você não fica, meu Deus, eu gosto tanto disso, mas vou ter que deixar, porque se eu não deixar, como é que eu vou na igreja? Não, não tem isso. Eu conheci Jesus, isso aqui, quero mais saber disso daqui. Não quero mais saber disso, daquilo. Não, eu não quero mais. O que eu conheci, então, esse conhecimento, além de iluminar a nossa mente, o nosso coração, revelar quem Deus é, Ele vai trazer pureza. Amém? Malaquias 4:2 também, olha que promessa gloriosa. Vamos lá para Malaquias. Último livro do Velho Testamento, profeta Malaquias. Olha a promessa de Deus. 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. Amém? O sol da justiça vai raiar sobre as nossas vidas. O alvorecer, o amanhecer de Deus vai se manifestar sobre as nossas vidas. Amém? E vai trazer cura, redenção, salvação para nós. Tão certo como esse nosso sol físico, ele se revela, ele nasce todos os dias, o sol da justiça vai nascer sobre as nossas vidas. Amém? Apocalipse 22:16, não precisa abrir não lá, Jesus fala que ele é a resplandecente estrela da manhã. Amém? Ele é aquele que ilumina tudo. E a outra coisa que fala aqui o profeta Oséias, sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como o quê? Como chuva, uma chuva serôdia que rega a terra. A Bíblia sempre vai se referir a dois tempos de chuva. Chuva temporã e a chuva serôdia. Se você ler a Bíblia, você vai sempre ouvir essas expressões. Chuva temporã, chuva serôdia. O que é chuva temporã e chuva serôdia? Lá Israel é diferente daqui. Eles têm praticamente esses dois períodos de chuva. É um clima meio semiárido, muito mais do que o nosso Nordeste aqui. Então eles têm dois períodos de chuva, chuva temporã. E marcam o início da época do plantio. Então eles têm que preparar a terra durante a época da chuva temporã e tem que lançar a semente na época da chuva temporã, porque a chuva vai fazer aquela semente germinar. E depois tem um período
Eles vão passar pelo verão, ela é antes do verão, no outono. Depois do verão, quando chegar, vão passar todo o verão seco, sem nenhuma chuva. Aí, quando chegar na primavera, vem a chuva serôdia, as últimas chuvas. Temporã, as primeiras, serôdia, as últimas chuvas. Ela vai fazer o quê? Fazer com que aquela erva que aguentou aquele verão, aquele sol escaldante, ela cresça e frutifique. Ela é importante porque se ela faltar, a planta dificilmente vai sobreviver. Ou se sobreviver, não vai produzir nada. Mas quando vem a chuva serôdia, a planta então vai se desenvolver e ela vai encher. Ela vai encher, as suas espigas vão ser cheias. Amém? Então olha o que Deus está falando. Como a chuva serôdia, Ele virá para regar a nossa terra. E para quê? Para que Deus vai regar a nossa vida? A primeira chuva é quando eu encontrei Jesus. Deus fez brotar a semente. Só que não pode parar aí. Você planta esperando o quê? Falo trigo, né? Não falo planta, porque aqui na cidade a gente só tem planta de enfeite, né? Mas graças a Deus que no campo não tem só planta de enfeite. Tem o pessoal plantando trigo, tem o pessoal plantando a cevada, né? Tem o pessoal plantando os grãos para a gente comer, senão a gente não come, vai morrer de fome. Então eles plantam esperando o quê? Colher os frutos. Deus nos salvou para quê? Para a gente dar fruto. Não foi para a gente ficar só ali naquele, germinou a semente, nasceu, e daí? Vai se desenvolver, vai ficar mirrado? Vamos ser frutíferos ou não? Olha o que fala Mateus, olha, vamos lá para Mateus de novo, Mateus 13. Jesus vai contar a parábola do semeador. Mateus capítulo 13. E quando Jesus conta a parábola do semeador, ele está se referindo a nós. E vamos ali ver a explicação da parábola. Verso 19 em diante. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Não nasceu, coração duro. Pessoa que ouve o evangelho, mas não quer saber do evangelho. Nem nasceu. Mas existem outras 3 sementes que vão nascer. Verso 20, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quantas pessoas se desviam? Converte o Senhor Jesus e aí desviou. Desviei, porque? Porque é muita luta, porque é muita prova, porque Deus não fez o que eu queria isso, eu queria aquilo. Não tem raiz profunda, desiste. Quantas pessoas a gente conhece que são assim? Não tem profundidade. É só vir a luta, é só vir a tribulação. Não quer mais saber de Jesus. Mas existe outra, verso 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Presta atenção no que Jesus está falando. O que torna a palavra infrutífera? Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas. O que eles fazem? Sufocam a palavra e fica infrutífera. O que são os cuidados desse mundo? Volta para o Sermão da Montanha e lembra. Se você ficar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, meu Deus, como será meu futuro? Será? O que vai acontecer com você? Você não vai produzir fruto. Se os cuidados dessa vida for só o que está no teu coração, você ora, você até ora,
Mas você ora porque, Senhor, me abençoa, o que eu preciso, só dos bens materiais. Não é que a gente não pode pedir, a gente pode pedir, irmão. Mas se isso domina a nossa vida espiritualmente falando, ela vai ficar infrutífera. Se eu vou na igreja, mas eu vou na igreja para quê? Porque eu quero uma benção. Que eu preciso de uma benção, que eu preciso vencer na vida, que eu preciso ter sucesso, que eu preciso crescer. Espiritualmente, sua vida vai ficar infrutífera. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele vai cuidar disso para nós. Mas não é o objetivo central do Evangelho, não é esse. Não é esse. Jesus não falou, vinde após mim, e vocês vão morar em mansões nesta terra. Vou tirar o César de Roma, vou dar uma bicuda, tirar eles de lá, e nós vamos caminhar até Roma e vamos reinar. Foi isso que Jesus chamou os discípulos? Quando falou para Pedro e João, vocês têm esse barquinho Michuruca, vinde após mim, vocês vão ter vocês vão pescar nesse mar da Galileia, que é só um lago. Não, vinde após mim. Nós vamos para o Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo sim é um mar grande. E vocês vão ter navios igual dos fenícios, grandes. Vocês vão sair, essa redinha aí, Michuruca, vocês pegam aí pouquinho. Não, vamos pescar de arrastão. Vamos pôr uma rede grande. Quando nós voltar com os nossos navios do Mediterrâneo para a costa, então, vocês vão ver o que é dinheiro, o que é peixe, o que é... Foi para isso que Jesus chamou eles? Mateus, você fica cobrando imposto aqui na Judéia, esse lugar empoeirado, pobre. Não, vamos lá, você tem que cobrar impostos num lugar rico, próximo, para você ganhar muito dinheiro. Vamos para outro lugar, Mateus. Foi para isso que Jesus chamou? Não. Mas, contudo, eles passaram fome? Quando Jesus perguntou, algum de vocês passou necessidade, passou fome? Não. Por quê? Meu Pai sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. Sabe que vocês precisam comer, que vocês precisam vestir, precisam ter um teto sobre a cabeça de vocês. Meus pais sabem de tudo isso. Mas não andeis ansiosos por isso. Por quê? Se você andar ansioso com isso, vai sufocar a palavra, ela vai ficar infrutífera. A tua vida vai ficar infrutífera. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto e produz a 100, outro 60 e a outro 30 por 1. Quando a chuva de Deus vem sobre nós, quando vem a chuva serôdia, é para que a gente produza abundantemente, a 100, a 60, a 30 por 1. Jesus vem e Jesus se alegra com a nossa vida. Olha o que Jesus fala em João 15, versículo 8. João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai. No quê? Para antes de você. Lê aí com os teus olhos, mas para e pensa. No que Deus é glorificado? Quando um jogador de futebol crente se torna o melhor do mundo, ganha a bola de ouro, é eleito o craque da rodada. É nisso que o Pai é glorificado? Quando uma pessoa, um músico da igreja vai para o mundo e faz sucesso. Agora ele toca aí, é show, ganha não sei quanto por show, está nas emissoras de televisão. É nisso que o Pai é glorificado? Quando o empresário cristão se torna mais rico, é nisso que o Pai é glorificado? O Pai é glorificado no quê? Em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Frutos que permaneçam para a vida eterna. Porque essas coisas do mundo, isso que muitos estão correndo atrás hoje, isso que está muito sendo pregado hoje, o diabo dá. O diabo dá. E foi isso que ele tentou Jesus oferecer, né? Oferecendo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Todos os reinos desse mundo, toda a glória deles, toda a riqueza deles. Mas vai acontecer o que com tudo isso? Vira pó. Não permanece para a vida eterna. O que permanece para a vida eterna é o fruto que você gera
pelo Espírito Santo de Deus. Esse permanece para a vida eterna. Amém? Quando alguém olha para a tua vida e fala, nossa, como aquela pessoa mudou. Olha, eu conheci ele antes, agora como que ele é. Ou olha para você e fala, nossa, ali vai uma pessoa de Deus. Um dia se eu te precisar, eu vou pedir oração para ele. Um dia se eu tiver numa dificuldade, eu vou lá, bato lá e peço uma oração. Se eu vejo ele, eu peço para ele. Ou quando está com algum problema, fala assim, meu Deus, você pode me ajudar? Pode me dar um conselho? Nós somos frutíferos assim. Olha para a igreja primitiva era frutífera onde? As pessoas sabiam que eles eram de Jesus. Eles não disseram, olha, nós somos cristãos, hein? Não esqueça. O que é que nós somos? Grava aí, cristãos. Olha, não. As pessoas olharam para ele, ouviam a mensagem deles e falaram, não, vocês são cristãos. As pessoas colocaram esse nome neles. Por quê? Porque o que eles falam de Jesus é exatamente aquilo que eles vivem. Então eles são pequenos cristos. Será que se as pessoas olham para nós, elas vão enxergar Jesus na nossa vida? Será que as pessoas vão enxergar Jesus em nós? Será que a nossa mensagem vai alcançar alguém, vai abençoar alguém, vai impactar alguém? Que mensagem, pastor? É a mensagem do Evangelho. Eu posso compartilhar a mensagem do Evangelho pelo meu WhatsApp? Ah, não, pastor, no WhatsApp não faço isso. Na minha rede social? Não, na minha rede social não. Eu não faço isso. Ah, lá no meu serviço, não, ninguém lá sabe que eu sou crente, porque eu não gosto de misturar as coisas, então cada um na sua, respeito todo mundo. Na tua família, como que as pessoas estão vendo Jesus na tua vida? Como você está salgando esse mundo? Como você está iluminando esse mundo? O que é que as pessoas têm visto em você? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Uma coisa é certa. Jesus disse que no final do tempo os anjos virão e vão fazer o quê? Está aqui mesmo, Mateus. Depois você marca, você vai ler várias passagens que Jesus fala. Os anjos vão olhar, vão separar o joio do trigo. O joio não produz nada. Está junto com o trigo. Parece trigo. Mas a diferença é, quando chega na ceifa, como é que faz? O joio não produziu nada. Só o trigo produziu. Mas cresceram juntos. Usaram a terra juntos. Se fosse mexer no joio, impactava o trigo também. Então Jesus falou, deixa junto. Aí como é que nós vamos fazer a separação? Jesus falou no final. Quando chegar o tempo da ceifa, aí nós vamos separar. Quando chega a hora que a pessoa parte desse mundo, é feita a separação. Ninguém chega diante de Deus lá, Senhor, que estão as minhas realizações, Pai. Olha só, nasci numa família bem humilde, mas olha, que estão todos os meus diplomas que eu consegui para a tua glória e minha também, lógico, né? Recebi título de cidadão honorário de tantas prefeituras aí e tal, fui uma pessoa ilustre. Olha, minhas redes sociais, Pai, quantos seguidores eu tenho, olha só que coisa beleza. Senhor, aqui estão os meus documentos do carro, as minhas escrituras, extrato. Não podia vir sem trazer o meu extrato, Senhor. Não quer dizer nada para Deus. Agora, o que você fez com isso para impactar pessoas, para alcançar pessoas, aí você não precisa nem apresentar. Porque os frutos, eles se manifestam sozinhos. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não podemos ser aquela planta que nasceu entre espinhos.
sem profundidade, porque vivemos e gastamos todo o nosso tempo preocupados com os cuidados deste mundo e com a sedução das riquezas. A gente vem na igreja, mas a gente vem sempre pensando numa bênção material. A gente ora, mas sempre é para pedir uma bênção material. A gente não está preocupado em conhecer a Deus, porque a gente acha, não, quando eu morrer eu vou conhecer a Ele, então para que eu vou? Está errado. Está errado. É aqui que a gente começa a caminhar com Jesus. É aqui que a gente começa a conhecer Ele face a face. É aqui que nós temos que produzir os frutos que vão diferenciar o nosso destino. O joio e o trigo podem até nascer junto, germinar junto, crescer junto, mas na ceifa eles vão ser separados. Quando chegar a ceifa da nossa vida, ou pela morte, ou pelo arrebatamento da igreja, o joio e o trigo vão ter destinos completamente diferentes. Jesus disse: o trigo ajuntai no mesmo celeiro, mas o joio e a palha lançai no fogo, para que seja queimado. Germinaram juntos, cresceram juntos, mas o destino final completamente diferente. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer em que o ímpio se arrependa, que ele se converta, abandone o seu mau caminho e se converta a Deus. Deus não tem prazer quando a nossa vida é infrutífera. Deus tem prazer em que a gente dê muito fruto. Nisso Ele é glorificado. Nisso o coração de Deus transborda de alegria. Deus transborda de alegria quando uma vida como a de Paulo é completamente transformada. A alegria do Senhor é como quando aquele ladrão da cruz se arrependeu. Foi na última hora, mas se arrependeu. A alegria de Deus é como Raabe, a meretriz, se torna uma esposa, uma mãe de família e vive uma nova vida. A alegria de Deus é quando uma mulher como Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, se torna uma serva do Senhor. A alegria de Deus é por cada pecador que se arrepende. A Bíblia diz que há festa nos céus. Há festa nos céus. Por cada pecador que se arrepende. Não seja, meu irmão amado, aquela planta que não tem raízes profundas. Não deixa os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas te envolver de uma maneira que torne a tua vida espiritual infrutífera. Porque na hora da colheita não dá mais tempo de mudar. Acabou. Hoje é o dia e a hora da gente mudar. Não é pensar, não, amanhã eu vou mudar. Não, isso não muda. Quando a gente pensa, amanhã eu vou mudar, a gente não muda. Quando a gente fala, não, agora eu tenho que mudar agora, hoje, nesse momento, aí a gente muda. Não é entender, não, eu entendi. Não, é fazer. O que muda a nossa vida é aquilo que a gente faz. Não é aquilo que a gente sabe. Os fariseus muitas vezes cresciam aprendendo a ler a Torá desde pequenininho, a Bíblia, o Antigo Testamento. Desde pequenininho eles liam e decoravam, liam e decoravam, liam e decoravam. Mas quando o Messias se revelou a eles, a maioria não reconheceu e não aceitou. E a Bíblia diz que muitos foram por causa dos cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Em determinado momento eles estão debatendo sobre Jesus e sobre os milagres. Não dava para esconder os milagres, porque os milagres eram notórios. Mas eles não estão alegres, porque Deus está se manifestando de maneira poderosa. Eles estão preocupados com a sua posição. Daqui a pouco vão vir os romanos e vão nos tirar do nosso lugar. E se eles tirarem do nosso lugar, nós vamos perder a nossa posição social.
e nós vamos perder a nossa fonte de renda. Ah, isso é uma tragédia. Não, tragédia foi rejeitar Jesus e morrer e ir para o inferno. Essa é a tragédia. A tragédia não era perder o seu lugar. Como Mateus, ninguém pediu para que Mateus entregasse. Mateus entendeu e entregou liberalmente. Liberalmente ele entregou, abriu mão do lugar dele. Mas ele ganhou a vida eterna. Outros não quiseram, como o jovem rico, não quiseram abrir mão das coisas. Mas também não ganharam, não foi nada. Perderam tudo. É isso que Deus quer que você entenda, meu irmão. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, ganha-la. Nos ajuda, Senhor, a entender que o tempo que nós passamos nesta terra é curto e ele é finito, acaba. Mas a nossa eternidade é, Senhor amado, algo que não vai acabar. O próprio nome já diz eternidade. E nós nos preparemos para produzir abundantemente, porque nós queremos ser como trigo que no momento da ceifa é recolhido ao teu celeiro. A palavra de Deus diz que a vida do salvo é como feixe de trigo que é colhido no seu tempo. Todos nós um dia vamos ser colhidos. Todos nós. Se Jesus vier e nos arrebatar, vamos ser colhidos coletivamente. Senão, cada um de nós vai chegar o tempo em que vai chegar a ceifa da nossa vida. E ou vamos ser recolhidos e guardados no celeiro de Deus, ou vamos ser lançados fora como a palha para ser queimado. E nós possamos produzir frutos abundantemente. Como a parábola do Senhor Jesus nos ensina, um a 100, outro a 60, outro a 30 por um. O que menos produziu, produziu 30 por um. Abundantemente. É assim que nós temos que produzir. Nos ajuda, Senhor. Abre o entendimento dos nossos olhos, do nosso coração. Abre os nossos olhos, Pai, para que entendamos o propósito da nossa salvação e do nosso chamado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.